Existem lugares no mundo tão surreais que parecem estar além das regras conhecidas da realidade. A natureza mostra o mesmo planeta funcionando sob princípios completamente diferentes. Desde a Tree of Earth no Tibete, onde o solo se abre como uma árvore gigante surgindo do Planalto, até o Meeting of Waters no Brasil, onde dois rios correm lado a lado sem se misturar. E em Niagara Falls, nos Estados Unidos, milhões de toneladas de água despencam sem parar, criando uma das cachoeiras mais poderosas e impressionantes da Terra. Muitos lugares como esses ainda permanecem remotos e pouco conhecidos, escondidos além das rotas turísticas tradicionais. E agora, junte-se a nós para explorar Impossible World, onde os lugares mais incrivelmente surreais do planeta começam a se revelar. Localizadas na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, as cataratas do Niágara não são apenas um marco natural, mas também o sistema de cachoeiras com o maior volume de fluxo de água na América do Norte. Durante os períodos de pico, a vazão da água ultrapassa cerca de 5.900.000 pés cúbicos por minuto, concentrada em uma série de quedas intimamente conectadas. O sistema de cachoeiras se formou após a última era do gelo, quando geleiras em derretimento liberaram um grande volume de água, moldando um penhasco em forma de ferradura, onde a água converge e exerce uma pressão extrema sobre a rocha abaixo. Devido à erosão contínua, a borda da cachoeira recua gradualmente rio acima com o passar do tempo, provocando mudanças lentas, mas mensuráveis na geometria do relevo da região. A cada ano, milhões de peixes são levados pelas quedas, com a maioria sobrevivendo graças a uma grossa camada de bolhas de ar que se forma na base e reduz as forças do impacto. A erosão intensa também dissolve aproximadamente 66 toneladas de minerais por minuto na água, contribuindo para a coloração turquesa frequentemente observada no local. A Árvore da Terra é uma formação geológica invisível, localizada no Planalto tibetano, comumente descrita como uma estrutura natural, que se assemelha a uma árvore maciça espalhada pela superfície do solo. Quando observada diretamente no local, a superfície parece composta por solo seco rachado e canais abandonados, mas do ponto de vista de um satélite, toda a estrutura revela padrões ramificados semelhantes a raízes, tronco e galhos. A coloração desses ramos de solo varia conforme o conteúdo mineral no sedimento, mais comumente óxidos de ferro e lamas minerais, produzindo tons de marrom escuro avermelhado ou acinzentado.
No chão é possível caminhar sobre a aparente copa e o tronco sem perceber a forma geral da estrutura. Geologicamente, consiste em leitos de rios antigos e canais de drenagem erodidos ao longo de milhares de anos, organizando-se em um sistema natural de ramificação fractal sem intervenção humana. Após cada temporada de derretimento da neve, o escoamento superficial remodela os canais, permitindo que a estrutura altere sua forma ou desenvolva novos ramos ao longo do tempo. Escondida nas profundezas dos desertos áridos do sul do Peru, Palpa é considerada o santuário arqueológico mais antigo da América do Sul, com um sistema maciço de geoglifos que remonta a mais de 2.000 anos mais antigo que as lendárias linhas de Nazca. As figuras foram criadas raspando-se as pedras escuras oxidadas da superfície para revelar a areia branca brilhante por baixo, produzindo um contraste marcante entre as duas camadas. Ao contrário de Nazca, os geoglifos de Palpa estão gravados diretamente nas encostas íngremes e nos topos de montanhas achatados como pistas de pouso modernas. Mais de 1.600 linhas e figuras, incluindo formas humanoides gigantescas, se estendem por centenas de quilômetros quadrados e continuam a intrigar os arqueólogos sobre as capacidades de construção das civilizações pré-históricas. Algumas figuras apresentam grandes olhos redondos e raios que emanam de suas cabeças, o que leva a teorias de que retratam observadores aéreos ou entidades extraterrestres. Conhecidas como o Muro de Pedra do Oceano Ártico. As Ilhas Lofoten são o único lugar na Terra onde praias de azul profundo existem dentro da zona de influência direta do Círculo Polar Ártico. O arquipélago é formado por antigas rochas de granito e gneiss, com aproximadamente 3 bilhões de anos moldadas por repetidos períodos glaciais em picos afiados que se erguem a quase 1.000 metros diretamente do oceano. Durante mais de 1.700 horas por ano, a região vivencia luz do dia contínua ou escuridão contínua, apagando efetivamente a fronteira convencional entre dia e noite. As estruturas humanas aqui incluem instalações posicionadas diretamente ao longo da linha costeira,
incluindo um estádio de futebol construído sobre uma estreita formação rochosa cercada por grandes estruturas de secagem de bacalhau. Sob essas condições, bilhões de bacalhaus migram anualmente do mar de Barents para se reproduzir aqui. E é possível observar a atividade humana coexistindo com ondas poderosas tempestades de neve e as correntes do Maelstrom na costa. Varanasi, conhecida como a capital espiritual da Índia, é uma das cidades continuamente habitadas mais antigas da história da humanidade, com evidências de povoamento que remontam a cerca de 3.000 anos. Todo o espaço urbano é organizado ao longo do rio Ganges, por meio de um extenso sistema de ghats de pedra que funcionam tanto como infraestrutura cotidiana quanto como plataformas para rituais. Na crença hindu, morrer e ser cremado nesta cidade é considerado uma forma de alcançar o moksha, ou seja, a libertação do ciclo de renascimentos. Todos os dias, milhares de corpos são levados aos locais de cremação à beira do rio, onde as fogueiras são mantidas acesas continuamente para a realização dos ritos religiosos. Atrás dos ghats há uma densa rede de becos estreitos e sinuosos, formando uma estrutura urbana de alta densidade que permanece praticamente inalterada há séculos. No mesmo trecho do rio, é possível observar banhos rituais, orações conduzidas por sacerdotes e fogueiras de cremação acontecendo simultaneamente em um espaço compartilhado. Kelimutu é uma montanha vulcânica onde existem 3 lagos de cratera com cores de água que mudam ao longo do tempo devido a diferentes processos geoquímicos. Localizados a uma altitude de mais de 1.600 metros na Ilha de Flores, na Indonésia, os 3 lagos ficam próximos uns dos outros e são separados apenas por estreitas cristas rochosas funcionando dentro de sistemas hidrotermais independentes. A cor da água de cada lago não é fixa e pode mudar de forma independente, variando entre verde-azul, vermelho, escuro, marrom ou preto, conforme as concentrações de minerais dissolvidos se alteram. Aberturas de ventilação no fundo dos lagos liberam continuamente enxofre e metais pesados na água, criando composições químicas distintas entre os lagos vizinhos.
O terreno ao redor da cratera parece seco e acinzentado devido à influência do enxofre, enquanto as áreas florestadas próximas continuam com o crescimento normal da vegetação. A imagem desses 3 lagos de cratera já foi estampada na nota de 5.000 rúpias como símbolo geográfico nacional da Indonésia. O encontro das águas em Manaus, no Brasil, é conhecido como o Encontro de Dois Mundos, onde os rios Rio Negro e Solimões se unem sem se misturar, formando a fronteira natural mais longa e distinta da Terra. Esse fenômeno ocorre devido ao contraste entre o Rio Negro escuro e altamente ácido e o Solimões amarelado e barrento que carrega sedimentos vindos da Cordilheira dos Andes. Esse ponto marca o início do Rio Amazonas, onde o volume de água liberado é 12 vezes maior que o fluxo combinado das 3 maiores cachoeiras do mundo. Cada lado sustenta um ecossistema separado. As águas negras são livres de mosquitos devido à sua acidez, enquanto as águas amarelas oferecem um habitat rico para predadores amazônicos. O Solimões flui a cerca de 3 a 6 km por hora, aproximadamente 2 a 3 vezes mais rápido que o Rio Negro, que se move a pouco mais de 1,5 km por hora. Passageiros de barco conseguem sentir a diferença de clima estendendo os braços, onde um lado da embarcação pode estar a 28 graus Celsius, enquanto o outro chega a apenas 22 graus. O Monte Bromo é um vulcão ativo na Indonésia conhecido pelas condições do nascer do Sol, moldadas por cinzas vulcânicas, gases de enxofre e efeitos atmosféricos de alta altitude. O vulcão está situado dentro de uma vasta caldeira chamada Mar de Areia, onde cinzas vulcânicas e detritos finos formam uma bacia árida que se assemelha a uma superfície extraterrestre natural. Fumaça branca de enxofre sobe continuamente da cratera, indicando atividade geotérmica e magmática persistente sob a superfície. O acesso à cratera não exige escalada técnica, já que uma escadaria de 250 degraus leva diretamente da base até a borda. Todos os anos, a comunidade Tenger realiza a cerimônia Yadnya Caçada, lançando oferendas como frutas, alimentos e animais vivos na cratera ativa. O ritual representa uma adaptação cultural duradoura à convivência com um sistema vulcânico ativo.
Alberobello, a capital das casas em forma de cone no sul da Itália, é a única cidade na Terra construída inteiramente com milhares de estruturas de calcário sem materiais de ligação. O princípio fundamental dessas construções é o método de construção em pedra seca, onde as lajes são empilhadas utilizando apenas a gravidade e a geometria sem argamassa ou cimento. Em muitos telhados cônicos, símbolos brancos de cal são pintados incluindo sinais religiosos astrológicos ou de crenças antigas que refletem sistemas paralelos de fé e arquitetura. Os últimos construtores tradicionais de pedra, conhecidos como mestres Trullari, preservam a técnica de posicionar a pedra angular no topo do telhado para controlar o equilíbrio estrutural da massa de pedra abaixo. Com mais de 1.500 estruturas ainda intactas após mais de 600 anos, esse sistema demonstra regulação térmica passiva mesmo diante de fortes variações de temperatura externa. Como cada estrutura é construída manualmente com pedras naturalmente irregulares, nenhuma casa Trulli é exatamente idêntica em tamanho ou inclinação. Peggy's Cove é um dos locais mais icônicos do Canadá, situado ao longo da costa leste de Nova Escócia. A região é mais conhecida pelo farol de Peggy's Point, comumente chamado de farol de Peggy's Cove, construído diretamente sobre um leito de granito na beira do Oceano Atlântico. A paisagem ao redor é composta por grandes lajes de granito lisas de tom cinza claro, moldadas pela exposição prolongada ao vento e à erosão do oceano. Mesmo sob condições climáticas calmas, ondas gigantes e inesperadas podem surgir de repente e varrer as rochas costeiras, criando um risco significativo próximo ao litoral. A zona costeira imediata praticamente não possui árvores altas ou vegetação densa, deixando toda a faixa litorânea completamente exposta ao oceano aberto. Dentro do farol já funcionou um correio sazonal onde era possível enviar correspondências com um carimbo temático de farol exclusivo de Peggy's Cove.
A passagem Stelvio, muitas vezes chamada de Muro do Inferno nos Alpes, apresenta algumas das mais surreais estradas em zigue-zague já projetadas. A rota inclui 48 curvas fechadas numeradas empilhadas ao longo de encostas com inclinação de 60 graus, formando um enorme labirinto geométrico a uma altitude de cerca de 2.750 metros. Os níveis de oxigênio aqui são 30% menores do que ao nível do mar, fazendo com que os motores percam potência e o coração humano dobre sua frequência apenas para manter as funções básicas. Toda a rota foi concluída há 2 séculos com o uso de pólvora e trabalho manual, marcando um feito clássico da engenharia que conquistou a espinha dorsal dos Alpes. Durante a Primeira Guerra Mundial, este local tornou-se um campo de batalha branco, onde soldados viviam em túneis de gelo e múmias glaciais da Era do Gelo ainda emergem após ciclos de degelo. Mesmo no auge do verão, os visitantes podem caminhar por corredores de neve com até 10 metros de altura sob o sol, onde paredes de gelo do tamanho de um prédio de 3 andares permanecem totalmente intactas. A Calçada dos Gigantes é uma formação natural na Irlanda, conhecida por cerca de 40 mil colunas de basalto interligadas de forma apertada, a maioria com forma hexagonal, formadas por atividade vulcânica antiga. Alguns agrupamentos de colunas alcançam alturas de quase 12 metros, empilhados em formações verticais que lembram uma estrutura de pedra natural. Toda a formação se desenvolveu há cerca de 60 milhões de anos, quando lava derretida encontrou a água fria do mar e se resfriou rapidamente. Conforme a lava se contraiu durante o resfriamento, ela se fraturou de maneira uniforme, produzindo colunas retas com padrões geométricos altamente regulares. O nome Calçada dos Gigantes está ligado a uma lenda que descreve um caminho de pedra construído por um gigante para cruzar o mar até a Escócia, refletindo interpretações antigas da geologia incomum do local. O Bosque de Bambu de Arashiyama é uma floresta de bambu bem conhecida em Kyoto, no Japão, definida por uma paisagem vertical incomumente densa formada inteiramente pelo crescimento do bambu. Os caules de bambu aqui podem atingir alturas de quase 30 metros, mantendo uma espessura comparável ao pulso de uma pessoa, criando uma estrutura uniforme de colunas naturais.
O bambu nesta área cresce em uma velocidade excepcional, com novos brotos capazes de se estender por mais de 1 metro em apenas 24 horas, produzindo mudanças visíveis na floresta em curtos períodos. Copas densas de bambu criam uma condição óptica distinta à medida que a luz solar atravessa as folhas em camadas, gerando um ambiente interno de luz verde constante no bosque. O som do vento passando pelos troncos e folhas de bambu foi oficialmente incluído pelo Ministério do Meio Ambiente do Japão entre as 100 paisagens sonoras designadas para preservação. O bambu colhido desta região foi historicamente utilizado por Thomas Edison no desenvolvimento dos primeiros filamentos de lâmpadas elétricas devido à sua durabilidade e resistência ao calor. O exército de terracota é considerado a 8ª maravilha do mundo, uma imensa força militar subterrânea construída para proteger o túmulo de Qin Shi Huang, o primeiro imperador a unificar a China. O complexo inclui mais de 8.000 estátuas em tamanho real de soldados, cavalos e carruagens sem que haja 2 rostos iguais, cada um esculpido em argila, com expressões individuais, como impressões digitais. Para concluir o projeto, cerca de 700.000 trabalhadores trabalharam continuamente por 40 anos, criando um complexo 78 vezes maior que a Grande Pirâmide de Gizé. As estátuas carregavam armas reais de bronze, como espadas, lanças e bestas, muitas das quais permanecem afiadas mesmo após mais de 2.000 anos. Quando foram escavados em 1974, os guerreiros estavam cobertos com tintas de cores vivas como vermelho, rosa e roxo, mas essas cores desapareceram em 15 segundos após a exposição ao ar moderno. O aqueduto de Nicópolis, na Turquia, é um antigo sistema romano de abastecimento de água projetado para manter um fluxo confiável através de terrenos e climas desafiadores. A estrutura é composta por enormes arcos de pedra montados com dezenas de milhares de blocos de calcário, pesando várias toneladas cada, construídos sem reforço de aço e alcançando dezenas de metros de altura para atravessar vales profundos. O sistema se estende por aproximadamente 50 quilômetros e era capaz de fornecer água para mais de 150.000 habitantes da cidade antiga. A construção foi realizada inteiramente com trabalho manual, demonstrando práticas avançadas de organização e engenharia do Império Romano. Valle de las Ánimas, na Bolívia, é frequentemente descrito como o cemitério das almas petrificadas. Uma paisagem natural que parece irreal e difícil de compreender à primeira vista.
O nome Vale das Almas vem do vento que passa por fendas estreitas nas rochas, produzindo uivos que ecoam como lamentos distantes sobre o terreno aberto. O que parece impossível é que essas formações não foram criadas por atividade vulcânica, mas são vestígios de antigos rios glaciais que derreteram há milhões de anos, deixando para trás um vasto labirinto de pedra que se ergue em direção ao céu. A uma altitude de cerca de 4.000 metros acima do nível do mar, alguns dos pináculos de pedra em forma de agulha alcançam alturas de até 200 metros, comparáveis a um arranha-céu de 60 andares. Todo o vale é dominado por milhares de colunas de pedra compactadas umas contra as outras, formando um campo natural de espinhos que nenhuma arquitetura humana consegue imitar. À medida que a luz do dia muda as superfícies das rochas alteram de cor e ao pôr do sol, todo o labirinto adquire um tom vermelho intenso, criando uma cena frequentemente descrita como extraterrestre. O cavalo branco de Uffington é um enorme geóglifo esculpido diretamente na encosta de uma colina em Oxfordshire, reconhecido como a mais antiga e misteriosa figura astronômica de superfície ainda preservada no Reino Unido. A figura não foi pintada, mas criada com trincheiras de mais de 1 metro de profundidade, preenchidas com giz branco, formando uma forma abstrata com cerca de 110 metros de comprimento e linhas minimalistas. Por mais de 3.000 anos, mais de 150 gerações humanas removeram manualmente a grama e adicionaram novo giz para evitar que a figura fosse apagada pela natureza. Quando vista de perto, o cavalo é quase invisível, já que a obra foi projetada para ser percebida completamente apenas do céu. Em 2024, arqueólogos confirmaram que a figura havia encolhido cerca de 40% devido à invasão de solo e vegetação, o que motivou um esforço de restauração em larga escala. Sendangilé é descrita como uma fonte sagrada que flui do coração do Monte Rinjani, um dos vulcões mais ativos ao longo do Círculo de Fogo do Pacífico. A água aqui permanece fria e cristalina, surgindo diretamente de um sistema geológico vulcânico sob a superfície.
Segundo a tradição local, o nome Sendang Gili está ligado a uma história sobre um leão que se acreditava estar louco e que certa vez perturbou as aldeias antes de desaparecer na cachoeira. A cachoeira possui uma estrutura distinta de 2 níveis, com o fluxo superior despencando em uma bacia natural de rochas antes de descer para o nível inferior. Devido ao forte volume de água, uma névoa densa se forma constantemente na base e, sob condições de luz adequadas, pequenos efeitos de arco-íris podem ser observados próximos ao solo. A área ao redor é composta por floresta densa com árvores grandes de raízes expostas, e a maior parte das superfícies rochosas e dos troncos está coberta por grossas camadas de musgo alimentadas pela umidade constante. A geleira Alet não é apenas uma massa de gelo, mas sim um oceano branco eterno, mantendo o recorde como a maior e mais longa geleira de todos os Alpes. Estendendo-se por mais de 22 quilômetros, esse imenso corpo contém cerca de 27 bilhões de toneladas de gelo antigo, formando uma gigantesca estrada prateada visível até do espaço. Duas morenas escuras paralelas percorrem todo o comprimento da geleira, fazendo com que pareça uma infraestrutura alienígena gravada na paisagem nevada. A espessura do gelo em seu centro atinge quase 900 metros, uma profundidade inacreditável capaz de encobrir 3 dos arranha-céus mais altos do mundo empilhados. Tristemente, a geleira está recuando cerca de 50 metros por ano devido às mudanças climáticas e pode praticamente desaparecer até o fim deste século. Em momentos arrepiantes do passado, ela devolveu corpos perfeitamente preservados de alpinistas desaparecidos como uma máquina do tempo congelada por quase 100 anos. O sítio dos Budas de Bamiyan
abrigava antigamente as duas maiores estátuas de Buda em pé esculpidas diretamente na face de um penhasco. E a área se tornou um símbolo da interação entre a arte grega antiga e o budismo ao longo da Rota da Seda. As estátuas foram esculpidas em rocha de arenito no século VI com superfícies cobertas não por pedra nua, mas por uma mistura de barro palha e gesso, reforçada por uma estrutura de madeira ancorada profundamente na montanha, para sustentar os elementos que se projetavam. Ao redor dos nichos das estátuas, há um sistema de penhascos íngremes de arenito contendo centenas de cavernas escavadas manualmente que serviram como espaços de moradia monástica e meditação para grandes comunidades de monges. A criação das estátuas em superfícies rochosas quase verticais exigiu que artesãos antigos construíssem sistemas complexos de andaimes e trabalhassem suspensos da parte superior da montanha. Após a destruição das estátuas em 2001, os nichos vazios e imensos permaneceram intactos e se tornaram evidência física da perda de uma importante parte do patrimônio cultural da humanidade. Wayag é a joia da coroa do arquipélago Raja Ampat, reconhecida como o paraíso marinho mais surreal e biodiverso do planeta. Essa região é composta por centenas de ilhas de calcário, que se erguem das águas profundas do oceano com suas bases erodidas em formas impossíveis que parecem flutuar sobre o mar. Embora ocupe apenas uma área pequena, Wayag abriga mais de 75% de todas as espécies de corais conhecidas, tornando-se um centro global único de biodiversidade marinha. É também o único lugar na Terra onde se encontram tubarões andadores, e onde as pessoas podem caminhar entre filhotes de tubarão de pontas pretas próximos à costa sem qualquer equipamento de proteção. Wayag não tem sinal de celular nem internet, e existe em total isolamento como um ponto zero no tempo, onde os visitantes se sentem transportados a um mundo pré-histórico. Para contemplar este reino de corais do alto, os viajantes precisam escalar com as mãos nuas torres de calcário afiadas como navalhas, transformando a subida em uma verdadeira expedição pelas lâminas verticais da natureza. A mesquita de Al-Haram não é apenas o centro espiritual do mundo islâmico, mas também a mega-construção mais cara da Terra, com um investimento total que ultrapassa 100 bilhões de dólares americanos. Localizada em um vale estéril de granito onde as temperaturas atingem 50 graus Celsius, todo o complexo é revestido com mármore e taços que resfria a superfície sem nenhum sistema elétrico.
Projetado como uma cidade expansível em larga escala, o local pode aumentar sua capacidade de algumas milhares para 4 milhões de pessoas durante os grandes eventos religiosos. A cada segundo, milhões de pessoas de diversos continentes se movem sem parar ao redor da Pedra Negra, um meteorito primordial formando um vórtice artificial visível do espaço por satélite. Localizado no árido planalto de basalto de Israel Rujm el-Hiri, é conhecido como a Stonehenge do Oriente Médio, um labirinto pré-histórico de pedras com geometria concêntrica que desafia toda a compreensão convencional da engenharia antiga. A estrutura inclui mais de 42 mil pedras de basalto negro dispostas em 5 enormes círculos concêntricos com muros que chegam a até 2,5 metros de altura, cercando um monte funerário central que permanece completamente vazio. A partir do nível do solo, o padrão inteiro parece sem forma e quase invisível, sugerindo que pode ter sido projetado para observadores vindos do céu há milhares de anos. Segundo a lenda, trata-se de um vestígio dos Nefilim, a raça bíblica de gigantes, já que ninguém consegue explicar como uma tribo antiga em um ambiente tão seco e hostil poderia ter transportado mais de 36 mil toneladas de basalto para construir uma tumba oca. O Monte Kailash é descrito em múltiplos sistemas de crenças como o eixo do universo e é considerado a montanha mais sagrada da Terra, sendo também uma das poucas altas elevações sem registro de escalada humana. A montanha tem uma forma piramidal de 4 lados, com forte simetria alinhada aos pontos cardeais leste, oeste, sul e norte, tornando-se um local sagrado comum para o hinduísmo, o budismo, o jainismo e o Bon. Grandes superfícies rochosas côncavas em suas encostas são comumente conhecidas como espelhos do tempo em textos religiosos, onde são descritas como áreas associadas a uma concentração incomum de energia ao redor do cume. A estrutura geológica do Monte Kailash é composta por camadas horizontais de rocha cortadas por linhas verticais de intemperismo que se tornam nitidamente visíveis sob a cobertura de neve e formam padrões semelhantes ao símbolo da suástica. Alguns registros amplamente divulgados mencionam coincidências numéricas nas distâncias entre o Monte Kailash Stonehenge e o Polo Norte, tratando a montanha como um ponto de referência geométrico distinto. Peregrinos no local relataram observar envelhecimento acelerado com cabelo e unhas aparentando crescer em 12 horas a uma taxa comparável a cerca de 2 semanas em outros lugares. Apelidado de Milagre na Tigela de Fogo.
O Dubai Miracle Garden é o maior ecossistema floral artificial da Terra, abrigando um Airbus A380 reconhecido pelo Guinness World Records, coberto com mais de 500 mil flores frescas. Para sobreviver em condições suficientemente quentes para incinerar tecido vegetal, engenheiros instalaram um sistema subterrâneo de irrigação por gotejamento que fornece 750 mil litros de águas residuais recicladas por dia para resfriar as raízes das plantas em um calor de 50 graus Celsius. Quando o verão chega, todo o jardim é desmontado para evitar danos irreversíveis, depois rapidamente reconstruído com um design completamente novo em apenas 60 dias. Por trás das cores exuberantes estão os silenciosos guerreiros do jardim que cuidam de cada flor. Sob umidade próxima de 0 tempestades de areia abrasivas e um ar mais apropriado para escorpiões e víboras do deserto. Uma escultura do Mickey Mouse com 18 metros de altura, pesando 35 toneladas e coberta por 100 mil flores, também detém o recorde do Guinness como a mais alta estrutura topiária. O Grande Canal é uma via navegável com quase 4 quilômetros de extensão serpenteando por Veneza e funcionando como uma das únicas rotas principais de transporte no mundo sem veículos com rodas. É um dos poucos lugares onde todo o comércio, transporte e deslocamento diário acontecem inteiramente na água, usando ônibus aquáticos, táxis aquáticos e as tradicionais gôndolas. A maioria das gôndolas no canal é pintada de preto não por preferência, mas por causa de uma regra estabelecida no século XVI para impedir que famílias ricas exibissem decorações excessivas. Em ambos os lados do canal, erguem-se mais de 170 edifícios datando do século XIII ao século XVIII, representando a história urbana e o desenvolvimento artístico da República de Veneza em seu auge. Para construir os alicerces dessas estruturas, operários cravaram aproximadamente 1.100.000 estacas de madeira no fundo da lagoa, criando uma cidade sustentada sobre a água. As estacas de madeira submersas não apodreceram, mas foram preservadas pela lama rica em minerais e pela água salgada, tornando-se endurecidas e duráveis ao longo dos séculos, enquanto apenas 4 pontes cruzam toda a extensão do canal. Tashilhunpo foi fundado em 1447 por Gendun Drup, o primeiro Dalai Lama, e desde então tem servido como o local tradicional dos Panchen Lamas, a segunda maior autoridade no sistema do budismo tibetano depois do Dalai Lama.
O nome Tashilhunpo na língua tibetana significa toda auspiciosidade e bênçãos estão reunidas aqui, frequentemente resumido como a Montanha da Felicidade. O complexo do monastério está construído diretamente contra as encostas rochosas de uma montanha e se expande em uma grande estrutura arquitetônica contendo mais de 3.600 cômodos e múltiplos telhados cobertos de ouro. Uma de suas estruturas mais incomuns é uma parede branca de pedra comparável em altura a um prédio de 9 andares que, durante os grandes festivais, é usada como superfície de exibição para enormes obras de arte em seda, chamadas tank. O monastério abriga a maior estátua de bronze do mundo do Buda Maitreya, com cerca de 26 metros de altura, moldada com aproximadamente 280 quilos de ouro e mais de 115 mil quilos de cobre. Ao redor do complexo existe uma rota de caminhada conhecida como Kora, onde os peregrinos circundam o monastério enquanto giram continuamente rodas de oração como parte de sua prática devocional. Montserrat é uma cadeia montanhosa de forma peculiar localizada na região da Catalunha, na Espanha, a cerca de 50 quilômetros a noroeste da cidade de Barcelona. No idioma catalão, Mont significa montanha e Serrat significa serra. Um nome que descreve diretamente a paisagem formada por centenas de estruturas rochosas serrilhadas. Em vez de picos pontiagudos, a cadeia é composta por inúmeras formações maciças de calcário com formas arredondadas dispostas na vertical e separadas entre si. Esses blocos de rocha se originaram de antigos sedimentos fluviais posteriormente compactados em rocha conglomerada e moldados por erosão prolongada causada pelo vento, pela chuva e pelo gelo ao longo de milhões de anos. A famosa estátua da Madonna Negra presente na região tem aparência escura devido a reações químicas entre antigos revestimentos protetores e a fuligem de velas acumulada ao longo dos séculos, e não por pigmentos aplicados. Embora a superfície pareça seca e acinzentada ao longe, as fendas nas rochas de Montserrat abrigam mais de 1.200 espécies de plantas adaptadas às condições limitadas de solo. O Panteão é uma das estruturas arquitetônicas antigas mais bem preservadas do mundo, localizado bem no centro de Roma, na Itália, e sua estrutura principal permanece intacta até os dias de hoje.
O edifício foi reconstruído sob o comando do imperador Adriano por volta do ano 126 depois de Cristo e foi originalmente concebido como um templo dedicado a todos os deuses da crença romana. No topo da cúpula há uma abertura circular conhecida como óculo com cerca de 9 metros de diâmetro, que serve como a única fonte de luz natural para o espaço interno. Durante a chuva, a água cai diretamente pelo óculo para dentro do edifício, mas não inunda o piso devido a uma superfície levemente inclinada, combinada com canais de drenagem ocultos, sob o revestimento de mármore. O pórtico frontal é sustentado por colunas monolíticas de pedra com cerca de 12 metros de altura e pesando aproximadamente 60 mil quilos cada uma, extraídas no Egito e transportadas pelo rio Nilo e pelo mar Mediterrâneo até Roma.